Você pensa que só no Brasil nós temos filhos de artistas envergonhando seus pais em termos musicais, como é o caso da Preta Gil, da Vanessa Camargo, do Fiuk e de tantos outros? Saiba que isso acontece no mundo inteiro e eu vou mostrar para vocês. Meu amigo e minha amiga, acabou a Copa do Mundo e agora a gente volta ao ritmo normal aqui no canal do Regis Tadeu. E foi justamente numa mesa de bar, depois de um jogo da Copa, que me veio a ideia de montar esse vídeo. Nós estávamos conversando sobre a influência nociva que os pais exercem sobre os seus filhos jogadores de futebol. E aí eu fiquei pensando pelo inverso. E se eu fizesse um vídeo mostrando que certos filhos seguem a mesma carreira do pai, em termos musicais, e propiciam uma vergonha imensa para eles. Eu vou começar esse vídeo com um raro caso em que um filho provoca calafrios de vergonha no seu pai, sendo que o seu pai também tem uma carreira recheada de discos horrorosos. Eu estou falando do Henrique Iglesias, que é filho do Julio Iglesias. Pois é, e o filho é tão canastrão quanto o pai. Claro que o Henrique Iglesias também vendeu milhões de discos dentro do mercado latino, dentro dos Estados Unidos, assim como fez o pai canastrão dele durante décadas. Só que isso não quer dizer absolutamente nada em termos de qualidade, porque o Henrique Iglesias, durante toda a sua carreira, vem lançando discos simplesmente horríveis em termos de pop. O mais recente deles, inclusive, chama-se Sex and Love e foi lançado em 2014. De lá para cá, ele tem se apresentado muito pouco, não lançou mais nada, ó, graças a Deus, e ele tem enveredado pela carreira de ator. Ele chegou a fazer, inclusive, um papel num filme do Roberto Rodrigues chamado Era Uma Vez no México, e o desempenho dele foi realmente muito parecido com o do pai. Uma canastrice total. E ele vem recentemente participando apenas de algumas séries americanas, tipo o How I Met Your Mother e o Two and a Half Men, na época. Ele chegou a fazer uma pontinha lá, bem ridícula. Então esse é um caso específico de filho e pai fazendo trabalhos horríveis. Outro exemplo de filha que não chega nem aos pés do que fez o pai é a Lisa Marie Presley. Primeiro que ela é completamente doida, né? Uma garota que foi casada com o Michael Jackson e o Nicolas Cage, certamente não bate muito bem da cabeça. A Lisa Marie Presley também enveredou pela carreira musical. Ela lançou uns 2 ou 3 discos muito fracos, né? O mais recente chama-se Storm and Grace, de 2012. E nesses discos ela nada mais é do que uma versão muito piorada da Sheryl Crow. Ou seja, ela tem uma discografia absolutamente insípida que não merece a atenção de ninguém. E por falar em cantora, trago mais uma aqui, ou melhor, uma que pensa que é cantora. É a Kelly Osbourne, a filha do Ozzy Osbourne. Ela apareceu para o mundo mostrando que era uma garota extremamente mimada e irritante na série The Osbournes, lembra? Que mostrava o cotidiano da família do Ozzy Osbourne. E de alguma certa forma ela acreditou que ela poderia ter uma carreira artística. Ela chegou a gravar 2 discos. O primeiro, Shut Up, em 2002, que era uma new wavezinha ridícula, mas assim, até que era certamente divertido de você ouvir se você estivesse muito bêbado. E um segundo disco em 2005, chamado Sleeping in the Nothing, que ela pretendeu fazer uma espécie de new wave eletrônica com resultados simplesmente ridículos. Hoje, a Kelly Osbourne, ela faz parte de uma série de júris, de uns programas, uns reality shows assim, que absolutamente ninguém assiste. Graças a Deus, a carreira dela foi um fiasco. Outro filho que tentou enveredar pela carreira musical com resultados simplesmente medíocres se comparados com o pai é o Jakob Dylan, filho do Bob Dylan. O Jakob Dylan surgiu com um grupo que ele montou chamado Wallflowers, que nada mais era do que uma versão depressiva do Hootie and the Blowfish, lembra? Pois é, o grupo lançou alguns discos extremamente ridículos, no máximo medianos,
durante um tempo, lançou 5 discos mais ou menos. Depois a banda acabou, obviamente, por vendagens extremamente fracas e divulgação nula. Aí o Jakob Dylan tentou uma carreira solo. Ele lançou um disco em 2008 chamado Seeing Things e igualmente medíocre, assim, tão ruim quanto o trabalho que ele fazia com o Wallflowers. Aí ele viu que a coisa não dava certo, ele montou o Wallflowers de novo e lançou um disco em 2015 chamado Glad All Over, que também não alcançou repercussão nenhuma, porque o disco é fraquíssimo. Hoje ele anda fazendo algumas aparições em discos alheios por aí, mas a carreira realmente não teve a menor repercussão. Certamente o Bob Dylan ouvia esses discos e falava: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Se você pensa que os ex-integrantes dos Beatles escaparam dessa maldição, você está enganado. Veja o caso, por exemplo, do Julian Lennon, filho do John Lennon. Ele tem um irmão, que é o Sean Lennon, que até faz uns discos muito interessantes e lançou um tempo atrás um projeto muito legal com o Les Claypool, que é o baixista do Primus. Eles montaram uma banda chamada Claypool Lennon Delirium. Ele lançou uns 2 discos muito legais que eu vou falar isso num próximo vídeo. O Julian Lennon até que começou razoavelmente bem em 84, com uma musiquinha muito simpática chamada Too Late for Goodbye. Só que a partir desse primeiro disco, de lá pra cá, ele lançou vários outros álbuns simplesmente pavorosos, assim, com um som completamente pasteurizado. Era um álbum pior que o outro. Para você ter uma ideia, o último disco que ele lançou chama-se Everything Changes e saiu em 2011. Hoje o Julian Lennon está afastado do meio musical. Ele trabalha com desenvolvimento de plataformas para internet, documentários, esse tipo de coisa. Ele viu que esse negócio da música realmente não é para ele. Antes de eu continuar essa matéria, meu amigo e minha amiga, eu tenho um recado muito importante para você que é pai, que é mãe e que quer que os seus filhos herdem um planeta saudável. Assiste aí. Com você mesmo. Você está preocupado com o tipo de mundo que você vai deixar para os seus filhos? Ou você ainda nem parou para pensar nisso? Deveria. Vou te dar um exemplo de como o planeta está indo para um caminho muito errado. Você sabia que dos 320 milhões de toneladas de plástico que são produzidas por ano, só 14% são recicláveis? Só 14%. E dessas toneladas, 8 milhões vão parar nos oceanos. Lá na praia que você frequenta com a tua família, quando você vai dar aquela nadada, né? Tá cheio de plástico boiando. Para você se sentir ainda mais apavorado, saiba que se a coisa continuar do jeito que está, em 2050 nós vamos ter mais quilos de plástico nos oceanos do que de peixes. Vai ser mais fácil você pescar um balde de plástico do que um mísero peixe. Uma vergonha. Para piorar ainda mais essa situação caótica, você tem que saber que a reciclagem de plástico ela é muito mais cara do que qualquer outro tipo de produto, porque é preciso que você faça uma manipulação antes do processo ser completado. Ou seja, você tem que limpar o plástico, você tem que fazer uma série de processos antes que essa gororoba seja reciclada e colocada de volta no mercado. Precisa ser muito burro, mas muito burro mesmo, para você não perceber que o plástico está emporcalhando o planeta e deixando a nossa vida muito próxima de um lixão muito fedorento e muito sujo. Acesse a página do Ambientalizando no Facebook e o canal do Ambientalizando no YouTube para você saber o que é preciso para salvar o planeta dessa gororoba chamada plástico e entender com mais profundidade todos os danos que esse produto tem causado nas nossas vidas. Outro ex-Beatle que também tem problemas musicais com os seus filhos é o Paul McCartney, já que o James McCartney tenta seguir a carreira do pai e consegue resultados simplesmente pavorosos. Desde que ele fez algumas participações em álbuns do Paul McCartney, como no caso do Flaming Pie, de 1997, e do álbum Driving Rain, de 2001, o James McCartney achou que poderia andar por si só
numa carreira solo. Ele lançou 2 discos simplesmente horrorosos, um chamado Me em 2013 e um outro chamado The Blackberry Train em 2016. O James McCartney, ele tem uma voz tão irritantemente chorosa que é impossível de você ouvir mais do que 3 músicas na sequência. Para piorar, ele tenta emular aquele som mais cadenciado do Oasis. É um negócio simplesmente horrível. Graças a Deus, ninguém deu bola para ele e aparentemente a carreira do cara foi encerrada pela absoluta falta de atenção. Se você acha que o universo do heavy metal tá livre desse tipo de coisa, eu vou lembrar para vocês que tem a Lauren Harris, que é filha do Steve Harris, o baixista e líder do Iron Maiden. Ela é uma garota muito bonita, mas assim, o talento dela é quase que risível. O pai até tentou dar uma força, colocando-a para abrir alguns shows do Iron Maiden em turnês passados, mas o resultado foi simplesmente muito pífio. Porque o som da Lauren Harris, ela ora tenta parecer uma espécie de Joan Jett patricinha, ora ela tenta soar como se a Pat Benatar tivesse um pouco mais de testosterona dentro do corpo. Quer dizer, um pastiche simplesmente patético. Ela tentou a carreira com a Lauren Harris Band, a 6 Hour Sundown e Kingdom of I, bandas que lançaram discos que passaram completamente despercebidos porque realmente são muito fracos. Hoje ela tenta a carreira de atriz. Quem sabe ela atuando seja melhor do que cantando e compondo. Para terminar, nada pior do que eu trazer um dos piores exemplos de filhos envergonhando o pai. Estou falando do Nelson, o grupo formado pelos 2 filhos do grande cantor de rock and roll dos anos 50, dos anos 60, o Rick Nelson. O Matthew e o Gunnar Nelson montaram, obviamente, um grupo chamado Nelson, fazendo um hard rock farofento da pior qualidade. Lançaram discos simplesmente medíocres. O primeiro deles, que é o After the Rain, é uma das coisas mais terríveis já produzidas dentro do território americano. Um disco lançado em 1990, que é simplesmente um troço pavoroso. Para piorar ainda mais, a imagem dos dois, que tinham os cabelos compridos, todos brancos, já era patética naquela época. Você imagina agora a gente olhando isso em retrospectiva. Um negócio simplesmente horrível. O som era tão absurdamente ruim e fraco e cheio de baladas horrorosas que fazia o Bon Jovi soar como Motorhead. Eles gravaram um disco pior que o outro ao longo dos anos. O mais recente, inclusive, chama-se Peace Out e saiu em 2015. E de uns tempos para cá, os dois resolveram gravar alguns discos de Natal. Assim, o mais recente saiu, se não me engano, gravaram em 2015 e 2016. Você imagina os irmãos Nelson gravando músicas de Natal. Aí é o apocalipse total em termos de ruindade. Graças a Deus, esses caras também devem estar aposentados nos dias de hoje. É isso aí, meu amigo e minha amiga. Essa foi então mais uma matéria aqui no seu canal do Regis Tadeu. Não esquece de assinar, não esquece de comentar, você já sabe aquela coisa toda. E eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tratando de um assunto polêmico e interessante ao mesmo tempo. Um abração e até lá!